Caminho do Coração. Olá, meu irmão, minha irmã. Sou o Padre Leomar, o diretor nacional do Apostolado da Oração, do MEG, Movimento Eucarístico Jovem, a Rede Mundial de Oração do Papa no Brasil. Hoje nós continuamos no nosso programa Caminho do Coração, refletindo sobre o nosso estatuto. Na semana passada, nós já começamos essa nossa conversa com a primeira parte do estatuto, os 4 primeiros capítulos. Hoje nós vamos então pegar a segunda parte, que trata de assunto mais, digamos assim, formal, mas que é também muito importante para os grupos, para a caminhada nossa, no Brasil, no mundo todo. Recordando que esse estatuto é um estatuto internacional. Todos os países do mundo têm o mesmo estatuto, como também o manual do MEG é o mesmo manual para o mundo inteiro. O que não é o mesmo manual é o manual do Apostolado da Oração do Coração de Jesus, que é o manual mais devocional nosso, e que nós estamos preparando para o próximo ano, o que nós chamamos o diretório para o Apostolado da Oração, que são coisas práticas também para nós do Brasil. Então hoje nós vamos tratar dessas coisas práticas que já traz o nosso estatuto na sua segunda parte. Questão do governo. Então diz assim, a Rede Mundial de Oração do Papa, que inclui o MEG, Movimento Eucarístico Jovem, é governada por um Conselho Geral, um diretor internacional e diretores regionais ou nacionais, conforme o determinado nos artigos 7, 8 e 9. Então, no artigo 7, 8 e 9, nós vamos falar disso agora. Então, primeira coisa, um Conselho Geral, que tem um diretor internacional. O diretor internacional, Padre Frederico Fornos. E diretores regionais ou nacionais. Então, eu sou diretor nacional do Brasil. Tem diretores e coordenadores, onde não há padre para ser o diretor internacional tem nomeado coordenadores. É o caso da Argentina, que é uma leiga betina. É o caso do Paraguai também, que é uma leiga, que atualmente é o caso do Chile, que também é uma leiga, que são coordenadoras nacionais da Rede Mundial de Oração do Papa. Então isso é possível também. E o Conselho Internacional, feito pelo diretor internacional, ele pode convocar. Eu faço parte do Conselho Internacional do MEG. Então eu fui convidado a fazer parte do Conselho Internacional do MEG. Já fui a Roma uma vez para um encontro nosso desse conselho. O Conselho Geral está integrado, então, pelo diretor internacional, que sempre que possível será um jesuíta nomeado pelo Papa, segundo proposta do Superior Geral da Companhia, por um período renovável de 3 anos e por 5 membros nomeados pelo Superior Geral da Companhia, também por um período renovável de 3 anos. Então a gente tem esse conselho hoje internacional. O Conselho Geral se reunirá ao menos 2 vezes por ano, de forma presencial ou virtual, será convocado pelo diretor internacional ou extraordinariamente por 3 de seus membros. Quais as atribuições desse Conselho Geral? Garantir que a missão, visão, espiritualidade e espírito eclesial da Rede Mundial de Oração e do MEG estejam em consonância com as orientações do Santo Padre e da Igreja. Por que isso é importante? Porque nós estamos a serviço da Igreja, nós estamos a serviço das intenções do Papa. Imagine se for um grupo que vai começar a veicular ideias contrárias ao pensamento do Papa, ao pensamento do magistério da Igreja. Então, isso não funciona. Segunda coisa, receber do diretor nacional informações sobre o estado em que se encontra a Rede Mundial e o MEG no mundo, bem como os projetos que estão realizados pelo menos 2 vezes por ano. Há 2 semanas atrás ou 3, eu falei com vocês dessas novidades que estão acontecendo a nível internacional. É exatamente isso que a gente tem feito. Aprovar o plano de ação orientado, manter o propósito do MEG da Rede Mundial. No momento apropriado, elaborar junto com o diretor internacional uma lista de 3 jesuítas, da qual o Superior Geral escolherá o nome que será apresentado ao Papa para assumir a direção internacional da Rede Mundial de Oração do Papa e do MEG. E aprovar o orçamento e o balanço anual da gestão. Então o Padre Frederico Fornos está no seu 2º mandato aprovado pelo Papa. Então depois, daqui a 2 anos, 3 anos, certamente pode ser que seja um outro jesuíta, se não for renovado, porque o Papa pode renovar ainda por mais 3 anos, não tem problema. No artigo 8º, diz que o diretor internacional é responsável pela gestão de conjunto da Rede Mundial e do MEG. Quais são as suas atribuições? Primeiro,
gerir os assuntos ordinários. Então, aquilo que diz respeito hoje à rede no mundo, a Rede Mundial de Oração hoje como uma entidade pontifícia, uma fundação pontifícia. Então, o Padre Frederico tem que estar atento também a todo esse diálogo com os organismos da igreja. Nomear os diretores regionais, nacionais, depois de consultar os superiores da companhia, com aprovação da Conferência Episcopal. Então, há 2 semanas atrás, o Padre Frederico acabou de nomear o coordenador da Rede Mundial em Cuba, um jesuíta. Não foi feito diretor, porque se supõe que o diretor nacional esteja a tempo pleno para a Rede Mundial de Oração. Então, um jesuíta ou um outro padre que seja nomeado a tempo médio, que não esteja a tempo pleno, ele é nomeado como coordenador. Informar ao Papa sobre o estado da Rede Mundial e do MEG, receber suas orientações, se possível com uma audiência anual. O Padre Frederico tem nos dito que por causa do vídeo, o Papa Francisco às vezes o chama 4 ou 5 vezes no mês. E às vezes o chama, telefona, o chama para ir lá encontrar-se com ele ou resolve por telefone as coisas. Então isso é bonito, perceber que como Rede Mundial de Oração do Papa, estamos a serviço do Papa. Então o diretor internacional, que está aí próximo do Papa, né, mora na nossa Cúria Geral, próximo ao Vaticano, está disponível também para o que o Papa quiser e a hora que quiser. Comunicar frequentemente ao superior geral da companhia para informá-lo também sobre como é que está a rede mundial, o apostolado, o MEG no mundo. Ter com a maior frequência possível encontros continentais com os diretores nacionais, regionais, coordenadores nacionais. É o que o Papa Frederico faz todos os anos, a nível dos 5 continentes, né? Encontra-se, então, por encontros continentais com diretores e coordenadores. No artigo 9 diz que em cada país, interessa a nós, ou um conjunto de países que se chama região, a organização será confiada a um diretor nacional, nomeado pelo diretor internacional, por um período renovável de 3 anos. Então, eu fiquei no antigo regime praticamente 4 anos e entrei no novo regime, com o novo estatuto, no meu primeiro ano, exatamente agora em julho, completa 1 ano do meu novo mandato. Então, tem por mandato nomeado mais 2 anos pela frente. Se depois me nomearem de novo, continuarei na missão. Pode ser que depois também nomeie um outro jesuíta. Então, isso o futuro, como diz o nosso povo, o futuro a Deus pertence, não pertence a nós. A gente tem disponibilidade, mas o futuro tem outras coisas também para a gente, né? Depois, o diretor nacional ou regional tem a competência sobre a rede mundial e o MEG. Em alguns países, por razões históricas, pode-se haver um jesuíta diferente, tanto um para o MEG quanto um para o apostolado. No Brasil, a gente já teve essa experiência, depois não deu muito certo, então voltou-se ao mesmo diretor nacional para os dois grupos, né? Tanto o apostolado quanto o MEG. Em algumas dioceses tem funcionado bem um diretor para o apostolado e um diretor para o MEG. O diretor nacional é responsável por formar uma equipe de trabalho, segundo orientações oferecidas no documento Instruções às Equipes Nacionais, que é um documento interno nosso. A equipe de trabalho é integrada por pessoas ativas na igreja, leigos, leigas, sacerdotes, religiosas, nomeadas pelo próprio diretor. No Brasil, por uma questão de extensão territorial, nós não temos essa equipe. O que a gente tem é uma equipe de consulta do diretor internacional, que ele faz de vez em quando para determinados assuntos. Nós temos uma equipe que trabalha na sede nacional, comigo são mais 3 pessoas, e nós temos pessoas que nós consultamos, e pessoas a quem também nós damos trabalho. Por exemplo, para se inscrever o diretório, nós temos uma equipe nomeada de 10 pessoas, de vários lugares do Brasil, para preparar esse texto do diretório. E a gente se encontra a cada 2 anos no Congresso Nacional, no Encontro Nacional de Diretores também, e coordenações, a gente vem, então, se encontrando com muita gente. Quando não for possível nomear um diretor nacional, o diretor internacional pode nomear um coordenador nacional. Isso dependerá sempre do diretor regional, não é o nosso caso. Cada diocese, se parecer oportuno, o bispo do lugar pode nomear um diretor diocesano, depois de ter tratado com o diretor nacional. Pode ser um sacerdote, um religioso, religiosa, um leigo, uma leiga. No caso do Brasil, os bispos têm autonomia de
nomear os seus diretores. Não passa pelo diretor nacional. Às vezes a gente não fica nem sabendo, para dizer a verdade. Mas, graças a Deus que os bispos fazem isso. A maioria das dioceses do Brasil tem diretor nomeado pelos bispos. Artigo 15. Os diretores diocesanos se reunirão com o diretor nacional, é o que eu falei dos encontros nacionais que a gente tem, para apoiar-se mutuamente, coordenar planos, planejar futuro, avaliar as atividades pastorais. Para a modalidade de participação comunitária, poderão ser formados também grupos locais ou comunidades com seus respectivos coordenadores. É o que a gente tem insistido, que em cada diocese, quanto possível, existe uma coordenação diocesana, que junto com o diretor diocesano, forma esse grupo que vai um pouco orientar, coordenar todo o trabalho do apostolado e do MEG na diocese. Essa coordenação, tanto do apostolado quanto a coordenação do MEG, elas ajudam o diretor da diocese para que o trabalho flua, para que a coisa funcione melhor. É muito importante uma equipe assim. Quando se fala no artigo 13, 14 e 15 da administração dos bens, é só recordar isso, que se por acaso a Rede Mundial de Oração do Papa tem algum bem, bem significa dinheiro, bem significa imóvel, bem significa, praticamente dinheiro e imóvel, né? Se há isso, então, essa administração tem que também ser feita, como nós no Brasil, nós somos uma pessoa jurídica, ultimamente. Há 2 anos atrás, nós criamos uma pessoa jurídica do apostolado. Então nós temos tudo direitinho, temos contador, que faz a contabilidade mensal, nós temos que pagar imposto para o governo, nós temos que, todas as obrigações sociais que a gente tem também com os que trabalham conosco na sede nacional, então tudo isso é importante. Temos que prestar conta, eu também presto conta para o diretor internacional de todo o que nós temos no Brasil. E com os diretores do Brasil também, quando a gente se encontra, presto conta do que a gente tem. Então, isso é muito importante também. Lá trata de alienação de bens, que não é o nosso caso e tal, porque no Brasil são poucos os grupos que têm bens, né? Tem até outras dioceses que têm pessoa jurídica, mas no antigo apostolado. No atual, eu não sei se alguma diocese chegou a criar pessoa jurídica, mas é importante saber que aquilo que é um bem, a gente tem que cuidar. E se algum dia acabar o apostolado, acabasse o MEG, tudo isso que seria um bem, passa para a igreja. Não passa nem para a Companhia de Jesus, passa para a igreja. Isso está regido nesse estatuto. Depois se fala, então, da aprovação e modificação dos estatutos. Esses estatutos, ou qualquer modificação deles, entra em vigor quando são aprovados pelo Papa por uma proposta do Superior Geral da Companhia, se tiver que reformar o estatuto. O diretor internacional, depois de ouvir o Conselho Geral, propõe, então, ao Superior Geral as modificações dos estatutos que são necessárias. As associações nacionais, regionais, terão suas próprias regulamentações, é o que eu acabei de dizer. No Brasil, nós somos uma EIRELI, uma pessoa jurídica. Então, nós nos regemos juridicamente por isso, por uma pessoa jurídica no Brasil, né? Conforme as circunstâncias nos diversos países e culturas permitem o funcionamento da rede mundial e do MEG. Essas regulamentações são apresentadas ao diretor internacional para a sua aprovação, que é o que a gente fez também nós no Brasil, apresentando ao diretor internacional tudo o que nós fomos, então, construindo nesses últimos anos no Brasil. Então, os estatutos, eles são documentos, mas são documentos que têm toda uma força espiritual e também toda uma força legal, nesse sentido, para nos ajudar legalmente. Se o bispo ou se o padre da sua diocese diz assim, vocês são um movimentozinho, como agora já não falam mais, né? Estão gostando tanto das minhas meninas que não falam mais como falavam antes. Um bando de véia. Não. Você fala assim, ó o bando de véia aqui, ó. Dá para o padre que fala o bando de véia de presente o livro do estatuto, para ele entender que se ele não quer você, tem quem quer. E o estatuto é para garantir exatamente isso. Nós somos uma rede mundial de oração do Papa, com o estatuto aprovado, serviço eclesial. A nossa oração é um serviço para a igreja, é um serviço para a humanidade, é um serviço para ajudar a sustentar a missão da igreja. Que Deus nos abençoe e que esses 2 programas sobre o estatuto possam ter nos ajudado a compreender melhor a beleza
de ser da rede mundial de oração do Pai. Um grande abraço para vocês e até a próxima semana. Sagrado coração do meu Jesus, Oração ao Sagrado Coração de Jesus. depósito infinito de amor. Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços a fim de que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.